Capítulo 58, Oitavo nível do reino da formação da alma, livro do infortúnio. Li Qianlong, o sucessor de Poison King. Hanju tinha uma expressão estranha. O nome de Li Qianlong era muito familiar. Ele parecia ter ouvido isso em algum lugar antes. Espere. Mais de 100 anos atrás, Moju pediu a ele que procurassem oportunidades juntos. Parecia que ela estava procurando a morada da caverna de Li Qianlong. Ele não esperava que, depois de tanto tempo, o taoísta Li Qianlong realmente viesse aqui. O quinto nível do reino da formação da alma era extremamente alto no mundo de cultivo do Grande Yan. Se ele voltasse abertamente, com certeza causaria uma grande comoção. Hanju nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Yang Qiandong, Shang Yuer e Xingongchuan costumavam procurá-lo, mas nenhum deles mencionou isso. O que isso significa? Isso significava que Li Qianlong havia se infiltrado neles. Hanju imediatamente procurou por ele. Li Qianlong estava na verdade no pico principal. Naquele momento, o taoísta Jingshu convocou todos os discípulos do pico principal. Xingongchuan também estava presente. Li Qianlong tinha uma aparência comum e sua aura foi suprimida no primeiro nível do Golden Core Realm. Ele tinha uma aparência honesta, mas quem imaginaria que ele era o sucessor do Rei Venenoso? Hanju não enviou seu sentido divino ao pico principal para evitar alertar o inimigo. A razão pela qual o taoísta Jingshu convocou todos os discípulos foi para informá-los da partida dos 9 caldeirões taoístas. Quando Li Qianlong descobriu, ficou muito feliz, mas escondeu bem. Ele finalmente encontrou uma oportunidade. Anteriormente, com os 9 caldeirões taoístas por perto, ele não ousava agir de forma imprudente. Agora que os 9 caldeirões taoístas partiram, ele finalmente sentiu como se as nuvens tivessem se separado e ele finalmente pudesse ver o sol. Calma! Tem mais um parado no meu caminho. Li Qianlong pensou silenciosamente. A pessoa mais misteriosa da seita Jade Pure. Ancião matador de divindades. Ele tinha ouvido falar que a razão pela qual a seita Raincoat foi derrotada foi que o mestre da seita abriu caminho para a seita Jade Pure e nunca mais voltou. Naquela época, os 9 caldeirões taoístas ainda não haviam retornado. Em outras palavras, o ancião matador de divindades tinha a capacidade terrível de matar o mestre da seita Raincoat. Antes de Li Qianlong realizar seu plano, ele teve que pensar em uma maneira de lidar com o ancião matador de deidades. No entanto, ele ainda não havia descoberto quem era o ancião matador de deidades. Foi dito que ele veio de Jade Sarin Peak. Jade Pico Sereno. Quando ele pensou naquela pessoa em Jade Sarin Peak, o olhar de Li Qianlong tornou-se amargo. Desde que descobriu Li Qianlong, Hanju frequentemente prestava atenção nele enquanto cultivava. Se Li Qianlong não quisesse prejudicar a Jade Pure Sect, ele naturalmente não poderia matá-lo diretamente. Ele havia enviado uma transmissão de voz para Xingongchuan. A seita interna da seita pura de Jade era muito pacífica e não houve incidentes. Assim, 5 anos se passaram. Hanju atingiu o 7º nível do reino da formação da alma. Ele estava se aproximando cada vez mais do reino da amalgamação do vazio. Hanju estava muito feliz. Ele verificou a localização de Li Qianlong novamente e descobriu que ele já havia deixado a Jade Pure Sect. Hanju não se importou. Tudo bem,
desde que Li Qianlong não causasse problemas. Ranju verificou os e-mails. Seu Dale Companion Xian Qingjun experimentou os aspectos da vida e compreendeu um poder místico. Seu bom amigo Mofushou caiu no caminho demoníaco. Seu animal de estimação divino, o cão celestial caótico, compreendeu seu poder místico inato. Seu bom amigo Daoísta Nove Caldeirões foi atacado por um rei demônio e ficou gravemente ferido. Seu bom amigo Daoísta Nine Cauldrons está furioso e seu coração Dale está danificado. Seu bom amigo Jufan obteve o Damanation Physique, sacudindo o céu e a terra. Ranju ficou atordoado. Foda-se. Tanta coisa aconteceu nos últimos 5 anos. Mofushou havia caído no caminho demoníaco. O que aconteceu com ele? Aquele cachorro realmente não disse a ele que havia compreendido seu poder místico inato. Os 9 caldeirões daoístas eram verdadeiramente lamentáveis. Fez bem a ele por tentar recrutar o feitiço. Quanto ao Jufan, uau! Ele realmente fez jus ao seu nome de protagonista. Ranju respirou fundo e sentiu que não conseguia relaxar. Seu cultivo pode ser o ápice no mundo do cultivo do grande Yan, mas isso não significa que seria o mesmo no futuro. Ele teve que cultivar diligentemente. Um protagonista como Jufan pode mudar uma era. Embora ele ainda fosse um cultivador do núcleo dourado, seu recente encontro foi muito semelhante aos estágios iniciais da técnica dos 6 caminhos da reencarnação. Ele estava constantemente construindo sua fundação. Depois de tantos anos, os tesouros naturais em sua montanha também começaram a amadurecer um após o outro, e o espírito Ti entrou em um período de crescimento explosivo. Ranju decidiu tentar o seu melhor para alcançar o reino da amalgamação do vazio. Num piscar de olhos. Outros 10 anos se passaram. O nível de cultivo de Ranju atingiu o 8º nível do reino da formação da alma, e ele não estava longe do 9º nível. Toda vez que ele pensava no reino da amalgamação do vazio, ele ficava muito animado. Um belo dia, Li Qingzi veio nos visitar. Para evitar que Suti transmitisse sua má sorte a ele, Ranju saiu da caverna. Ancião Han, faz tempo que não nos vemos. Como vai seu cultivo? Li Qingzi perguntou calorosamente. Ele estava no centro das atenções agora. Com a ajuda dos 9 caldeirões daoístas, seu nível de cultivo já havia atingido o 9º nível do reino Nesonpsou. Além de seu cultivo, ele também era o líder do caminho correto no grande mundo de cultivo Yan. Todos esses anos, Ranju não o viu sendo atacado. Nada mal. Posso saber por que você está me procurando? Ranju perguntou com um sorriso. Li Qingzi sorriu e disse, a conferência de cultivo do caminho correto está prestes a começar. Você quer ir? Esta conferência está localizada na capital imperial da grande dinastia Yan. Você pode obter a providência da raça humana que pode ajudar na cultivo. Uma notificação apareceu na frente de Ranju. O mestre da seita Li Qingzi convida você a participar da conferência de cultivo. Você tem as seguintes opções. 1. Rejeitar. Continue cultivando. Você pode obter um tesouro luminoso. 2. Aceite. Se você deixar a seita com o mestre da seita, poderá obter uma pedra espiritual de grau superior. A diferença de recompensas entre os dois era enorme. No entanto, Ranju já estava acostumado com isso.
Não é que o sistema o tenha forçado a fazer tal escolha, mas sim que ele escolheu cultivar discretamente. Este foi o caminho que o sistema havia planejado para ele seguir em frente. Randus silenciosamente escolheu a primeira opção. Foi muito fácil algo acontecer durante a conferência de cultivo. Foi um grande negócio. Randu balançou a cabeça e disse: esqueça, eu não irei. Mestre da seita, tenha cuidado. Embora as coisas tenham corrido bem para a seita Jadpur recentemente, a questão da partida do ancestral definitivamente será conhecida por outras forças. Li Qingzi suspirou. O coração de cultivo do ancião Han era ridículo. Se fosse ele, com a habilidade de Randu, ele estaria curtindo a vida há muito tempo. Você rejeitou o convite do mestre da seita e obteve um tesouro luminoso. Parabéns por obter o tesouro luminoso de grau supremo Livro do Infortúnio. Livro do Infortúnio, tesouro luminoso inigualável. Pode amaldiçoar os seres vivos e trazer infortúnio para eles. Ao mesmo tempo, não será detectado por eles. O livro do infortúnio. Xingamento. Randu ficou interessado. No entanto, com Li Qingzi na frente dele, ele não conseguiu retirá-lo. Mestre da seita, o que você acha de Li Qianlong? Randu perguntou de repente. Li Qingzi estava prestes a deixar a seita. Se Li Qianlong voltasse e quisesse causar problemas, Randu precisava saber se poderia matá-lo. A expressão de Li Qingzi mudou quando ele ouviu isso. Por que você pergunta, Elder Han? Assim que ele disse isso, sentiu que sua atitude não era boa. Ele rapidamente explicou: essa pessoa já foi meu júnior. Seu talento era incomparável, mas tanto ele quanto Guan Yougang gostavam da fada 11 Xian. Os dois tiveram uma batalha de vida ou morte e forçaram meu mestre a fazer um movimento. No entanto, Li Qianlong não estava convencido e realmente se atreveu a atacar meu mestre. Enquanto estava preso, ele fugiu secretamente da seita. Antes de partir, ele deixou uma carta dizendo que definitivamente derrubaria a seita pura de Jade quando voltasse. Ele ficou muito descontente quando Li Qianlong foi mencionado. Randu piscou. Foi outra tragédia causada pelo ciúme. Não é de admirar que a fada 11 Xieno não permitisse que seus discípulos falassem sobre amor. Randu disse suavemente: Li Qianlong voltou, mas saiu recentemente. Ele se disfarçou e entrou no pico principal. Li Qingzi arregalou os olhos e tremeu de raiva. Ele agarrou Randu e disse: se ele voltar novamente, ancião Han, você tem que pegá-lo. Isso mesmo, não o mate. Não seja tão implacável e o mate acidentalmente. Capítulo 59, Preparando-se para avançar, a missão secreta de Dix. Ao ouvir as palavras de Li Qingzi, Randu ficou muito curioso sobre as fofocas desta geração. Porque parecia que todos eles gostavam da fada 11 Xian. O taoísta Jingshu não era bom o suficiente para eles. Bem, isso era verdade. O taoísta Jingshu não era bonito. Li Qingzi saiu depois de deixar algumas palavras de despedida. A aparência de Li Qianlong o deixou inquieto. Ele franziu a testa quando saiu. Randu voltou para sua morada na caverna e pegou o livro do infortúnio. Este era um tesouro luminoso de grau supremo. Randu ficou muito animado e começou a pingar sangue nele. Suti abriu os olhos e olhou para o livro do infortúnio na mão de Randu.
O livro do infortúnio parecia mais um pergaminho de desenho preto do que um livro. Por alguma razão, quando Suti viu o livro do infortúnio, sentiu uma proximidade inexplicável. Ele gostou deste tesouro. Mas gostar era só gostar, Suti não se atreveu a pedir. Ele continuou a cultivar. Por causa de sua excelente aptidão, Ranju transmitiu a Jade Pure Technique Suti há algum tempo. A Jade Pure Technique foi a técnica final da Jade Pure Sect. Não foi difícil para Ranju obtê-lo com seus tatos. Os dois já tinham um relacionamento mestre-discípulo. Demorou um dia inteiro para Ranju fazer o livro do infortúnio reconhecê-lo como seu mestre. Ele injetou a energia espiritual dos 6 caminhos nele e começou a amaldiçoar Li Qianlong. Ele imaginou o rosto de Li Qianlong em sua mente. Entre as montanhas e os rios havia uma casa de bambu. Li Qianlong ajoelhou-se na entrada. Ele perguntou em voz baixa: Mestre, o que devo fazer para você deixar a montanha? Uma velha voz veio de dentro. Já deixei o mundo do cultivo por 1000 anos. Não quero mais participar de suas disputas. Você pode se vingar. Já passei meu legado para você. Não abuse da sorte. Li Qianlong ficou extremamente relutante quando ouviu isso. Ele cerrou os dentes e disse: Mestre, então me passe a receita da pílula do veneno divino. Vou confiar em mim mesmo. Não, esse é o meu tesouro supremo. Se eu passar para você, não serei estúpido se você o usar para me envenenar até a morte. Li Qianlong quase cuspiu sangue. Ele amaldiçoou em seu coração. Tornar-se um discípulo do rei venenoso não foi um golpe de sorte. Ele tinha sido o testador de pílulas do rei venenoso por 100 anos. Ele havia experimentado todos os tipos de venenos. Pode-se dizer que esse período de tempo é pior do que a morte. O único consolo era que ele seria o único sucessor do rei venenoso. No final, esse canalha, o rei do veneno, na verdade se conteve e não transmitiu todas as suas habilidades. A voz do rei venenoso flutuou novamente: Daoísta 9 caldeirões já notou minha existência. Não posso ofendê-lo precipitadamente. No momento, a seita Jade Pure é como o sol no céu. Poucas seitas se atrevem a ofendê-los. No entanto, se você insistir, pode procurar a família Wei. Embora eles não sejam considerados de primeira linha no grande mundo de cultivo Yan, eles costumam vagar pelo mundo e têm uma ampla rede. Os olhos de Li Qianlong piscaram enquanto ele ponderava. 5 minutos depois, ele saiu. Ele não havia andado mais de 5 quilômetros quando um raio o atingiu. Ele foi pego desprevenido. Felizmente, o cultivo de Li Qianlong era alto e ele não se machucou. Ele olhou para o céu e praguejou. Que coincidência! Ranju amaldiçoou Li Qianlong por um período de tempo. Ele não podia testar os resultados e só podia desistir e se concentrar no cultivo. Um mês depois, Yang Qiandong voltou. Para impedi-lo de encontrar Suti, Ranju saiu da caverna de Konat. Yang Qiandong já havia exibido completamente seu talento. Depois de entrar no Golden Core Realm, ele primeiro avançou para um discípulo de elite antes de avançar para um discípulo central. Ele foi uma das figuras mais proeminentes entre a geração mais jovem da seita Jade Pure. Mestre, eu pretendo ir para a convenção de cultivo. Quando chegar a hora, as várias seitas irão treinar. Você pode.
Yang Tiandong perguntou nervosamente. Depois de aprender a Heartless Flying Sword, a força de Yang Tiandong aumentou muito, mas ele ainda sentiu que não era o suficiente. Hanju acenou com a cabeça e disse: então, vou te ensinar outra técnica definitiva para ganhar honra para a seita. Essa técnica definitiva é chamada de técnica do Deus do Vento. Yang Tiandong ficou animado e rapidamente agradeceu. 3 dias depois, ele foi embora. Hanju sentiu como se tivesse esquecido algo. Oh! Ele havia se esquecido de criar uma marionete celestial para ele. Ah bem! Sua sorte era forte, então ele deveria estar bem. 5 anos depois. Hanju finalmente alcançou o 9º nível do reino da formação da alma. Em seguida foi o reino da amalgamação do vazio. Mas antes disso, ele teve que aumentar seu nível de cultivo para o reino de formação de alma de perfeição maior. Hanju olhou para Suti. Ele sentiu que era hora de jogar esse garoto fora. Não era conveniente se ele ficasse aqui todos os dias. Hanju tossiu. Suti olhou para ele. Hanju perguntou sem expressão: você está comigo há algum tempo? Pode-se considerar que você entrou no caminho do cultivo. Suti disse com gratidão: obrigado. Senhor. Hanju disse: eu lhe darei uma missão. Se você puder completá-la, eu o aceitarei como meu discípulo. Ao ouvir isso, os olhos de Suti brilharam e ele perguntou apressadamente qual era a missão. Eu quero que você vá para o estado do norte e se junte à seita domadora de demônios. Você não precisa fazer nada. Apenas se esconda lá e cultive. No futuro, eu irei pessoalmente para lá e destruirei sua seita no futuro. Você será meu espião. Deixe-me dizer isso primeiro. A seita domadora de demônios é muito forte. Mesmo alguém no reino da amalgamação do vazio só pode ser considerado um ancião, Hanju falou em um tom significativo. Suti ficou chocado. Ele já havia entendido os reinos de cultivo. O mais forte da seita Jade Pure estava apenas no reino da formação da alma. Quão poderosa era a seita domadora de demônios! Mais importante ainda, Hanju queria destruí-lo. Quão forte ele era! A favorabilidade de Suti em relação a você aumentou. Favorabilidade atual: 5,5 estrelas. Um ponto de interrogação apareceu acima da mente de Hanju. Suti rapidamente garantiu: vou completar a missão. Esta é uma missão secreta. Você pode sair agora. Deixe a Jade Pure Sect e não interaja com ninguém aqui. Tudo bem. Suti levantou-se animadamente. Depois de sair da residência da caverna Konati, a luz do sol caiu sobre Suti. Ele não podia deixar de sentir como se uma vida inteira tivesse passado. Ele cerrou os punhos e respirou fundo. Devo concluir o teste de mestrado. Suti imediatamente desceu a montanha. No caminho para baixo, ele viu o Chaotic Heavenly Dog e o Black Hell Chicken lutando. Sim, eles estavam brigando. A linhagem do Black Hell Chicken ainda estava despertando. Quanto ao caótico cão celestial, ele tinha o talento de uma besta divina. Seu nível de cultivo era o segundo do Black Hell Chicken. Este cachorro gordo não queria permanecer em seu estado atual. Queria ser o mais velho. Naturalmente, o Black Hell Chicken teve que educá-lo. As duas bestas frequentemente brigavam.
Claro, suas lutas não eram letais. Embora o Chaotic Heavenly Dog fosse arrogante, era muito próximo do Black Hell Chicken. Afinal, foi chocado pela galinha. Afinal, o Black Hell Chicken era seu pai. Suti sorriu e disse: que cachorro gordo. Essa batalha de cachorro e galinha é realmente interessante. O caótico cão celestial imediatamente se virou e investiu contra ele. Suti fugiu assustado. Depois de deixar a montanha, Suti escapou da perseguição do caótico cão celestial. De repente, ele percebeu algo. Onde ficava o estado do norte? Esqueça. Isso não era importante. Ele definitivamente descobriria eventualmente. Este foi definitivamente um dos testes do mestre. Depois que Suti saiu, Ranju continuou a cultivar. 2 anos depois, seu cultivo finalmente alcançou o reino de formação de alma de perfeição maior. Ele estava prestes a entrar no reino da amalgamação do vazio. Ranju conteve sua empolgação e checou seus e-mails primeiro. Seu discípulo Yang Tiandong foi atacado por um rei demônio e ficou gravemente ferido. Seu discípulo Yang Tiandong teve um encontro fortuito e despertou a linhagem do santo demônio. Seu animal de estimação divino, cão celestial caótico, cometeu um erro no cultivo. O cultivo foi reduzido em 20 anos. Seu bom amigo Mofushou foi atacado por cultivadores justos X104. Sua boa amiga Shangwir acidentalmente obteve um encontro fortuito e seu nível de cultivo aumentou muito. Seu discípulo Suti foi atacado por um cultivador diabólico X27. Seu discípulo Suti foi capturado pela seita Fantasma Verde. Seu discípulo Suti espalhou sua má sorte. A seita Fantasma Verde encontrou uma tribulação celestial extremamente rara que atingiu uma vez em centenas de anos. A seita inteira foi destruída.